E outra coisa é gerar tanta intimidade com Deus, que quando a gente fala, Deus assina. Deus está procurando nesse tempo, não pessoas que só assinam embaixo quando Ele fala, mas pessoas que mesmo Ele sem falar, tenham tanta coragem e tanta fé, a ponto de Ele assinar embaixo e dizer: é isso mesmo que vai acontecer, não vai chover, não vai chover. Elias diz: não vai cair orvalho e nem chuva. Se você conhece o texto bíblico, eu tenho certeza que você conhece, você sabe que Baal era conhecido como Deus da fertilidade, da chuva. Quando Elias se levanta com uma palavra dizendo: não vai cair orvalho, não vai cair chuva do céu, era como se Elias estivesse dizendo: ó, eu vou provar para todo mundo que só existe um Deus em Israel. E é por isso o pastor Isaías, quando ele fala não vai chover, não chove, porque Elias não profetiza para aparecer. Elias não profetiza para ter status. Elias não profetiza para ter visibilidade. Elias profetiza para que o nome do Deus que ele serve seja glorificado. Levanta suas duas mãos para o céu aí, irmão, o mais alto que você puder, que eu estou sentindo a autoridade da parte de Deus para liberar algo sobre o coração de alguém. Não fica com medo de abrir a boca, não fica com medo de se impor, porque se a sua maior vontade for fidelizar o Deus que você serve, o céu vai assinar embaixo e Deus vai fazer cumprir aquilo que você está pedindo. Elias vem de uma região geográfica desfavorável, sim ou não? Só que ele aparece num cenário para profetizar. Agora olha o versículo número 2. Oh meu Deus. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: você não deu glória a Deus. Quando ele surgiu no cenário, a palavra veio para ele, sim ou não? Foi ele que teve coragem para profetizar, mas depois que ele tem coragem para profetizar, a palavra de Deus vem. Porque existem momentos na vida que o céu só vai abrir depois que eu agir. Existem momentos na vida que o céu só vai reagir na forma com que eu agir. E Deus está dizendo: enquanto você estiver parado, estático, paralisado, é impossível o céu se abrir para falar alguma coisa. Mas depois que você reagir no meio dessa situação, fica preparado, porque o céu vai ser descortinado e a palavra de Deus vai vir, irmão. Olha para alguém que está do seu lado aí e fala assim: vai se mover? Ou vai esperar o céu se abrir? Elias disse: eu vou, porque eu não aceito essa situação. Depois que ele profetiza, o texto bíblico diz: e veio a palavra do Senhor dizendo. Existem momentos na vida que o céu só vai reagir à sua ação. E olha o versículo 2: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Irmão, quando eu li isso aqui em casa, eu fiquei discutindo com esse versículo acho que uns 40 minutos. Porque lembra que eu disse para vocês que ele é de Tibes de Gileade, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Região desfavorável, lugar de fazendas, montanhas, ambiente montanhoso. Não se fala a idade que Elias tem. Só se fala que ele aparece no cenário e profetiza. E quando o céu abre para falar com ele, o céu fala assim: vai-te daqui e esconda-te junto ao ribeiro de Querite. Elias só pregou uma palavra e o céu mandou ele se esconder. Elias talvez pensou: agora chegou o meu momento, profetizei, não vai chover, agora eu vou para cima. Só que quando ele profetiza e Deus assina embaixo, Deus diz: Elias, se esconde, vai-te daqui e esconda-te junto ao ribeiro do Querite. E eu entendi em Deus que existem momentos que o céu me esconde, porque se eu continuar na evidência que eu me coloquei, alguém me mata. E é por isso que Elias tinha tudo para continuar na visibilidade. Só que Deus diz: vai-te daqui e esconda-te junto ao ribeiro de quê? A palavra Querite no hebraico significa lugar de cortante ou lugar de dar forma. Era como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, é o seguinte, você se levantou com autoridade, profetizou, mas faz um favor para mim, volta para o esconderijo, porque eu tenho excessos para tratar com você. Quando o céu me esconde, te esconde, é porque ele sabe que nós temos pontos a melhorar, e não dá para melhorar esses pontos na visibilidade.
E é por isso que Deus falou algumas coisas para você e ainda não aconteceu. Mas Deus falou para mim, uma das que eu ia viajar para lá e para cá, ia fazer isso e aquilo, mas ainda nada aconteceu. É porque você está no querite de Deus, no esconderijo de Deus, e Deus está te modelando para que você seja aquilo que Ele quer que você seja ainda esse tempo, irmão. O texto bíblico diz: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconda-te junto ao ribeiro de quê? Que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Era crise, sim ou não? Social, política e espiritual, sim ou não? 3 anos e 6 meses ia ficar sem chuva. Chuva naquela época era a maior matéria de mantimento. Quando Elias profetiza, a crise que seria instalada para toda a nação, sim ou não? Inclusive para ele. Só que depois que ele profetiza, o céu abre para ele e diz: vai-te e esconda-te junto ao ribeiro de Querite. Aí o texto bíblico diz assim, ó: porque beberás da água do Querite, do Jordão. Ele profetizou que não ia, e Deus mandou ele para um lugar que tinha. Não, vou repetir porque alguém não pegou. Ele profetizou que não ia, e Deus mandou ele para um lugar que tinha. Porque todo aquele que está na direção de Deus tem mantimento e tem provisão no período de maior crise e maior dificuldade da nação. Não, eu vou explicar, mano. Se você não dá nenhum glorinha nisso daqui, vocês vão ver. O texto bíblico diz que Deus fala assim, ó: vai-te para o ribeiro de quê? Que está diante do Jô. Então, ó, são 2 localidades, 2 ambientes. Primeiro ambiente, repita comigo: ribeiro. Não, mais forte: ribeiro. Segundo ambiente, Jordão. Deus mandou ele para onde? Para o ribeiro ou para o Jordão? Para o ribeiro ou para o Jordão? Eu vou explicar agora para ver se você vai dar glória a Deus. Um ribeiro, segundo o Google, que eu não sou agrícola, nasci na capital, é um ambiente que tem poças de pequenas águas, pequenas riachos de água. É uma pequena passagem de água. Então o ribeiro é uma pequena passagem de Jordão. Naquela época era o rio principal de Israel, o ambiente que mais tinha água. Quando ele profetizou que não ia cair nem chuva e nem orvalho do céu, Deus mandou ele para o ribeiro ou para o Jordão? Então Deus mandou ele para um lugar pequeno, mesmo tendo um lugar. Eu não sei aqui em Itabuna, irmãos, mas na favela onde eu cresci, às vezes avisavam que ia acabar a água. Tinha uma empresa muito grande que todo mundo pegava o balde, umas 10 garrafas de 2 litros, ia para aquele ambiente para encher as garrafas de água. Porque se ia acabar a água, todo mundo ia se preparar para ficar os dias sem água, sim ou não? Então pense Elias profetizando que não ia cair orvalho nem chuva do céu. O que naturalmente as pessoas iriam fazer? Correr para o Jô? Enquanto as pessoas na ótica natural iam para um ambiente que mais tinha água, Elias, pela ótica de Deus, foi para um lugar que menos tinha água. Porque não é sobre o tamanho do Jordão ou o tamanho do ribeiro, é sobre a obediência da voz que eu liberei. Levanta suas 2 mãos para o céu aí, irmão, que eu estou sentindo a autoridade da parte de Deus para liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Porque alguém olhou para você e disse: só vai ter água no Jordão, só vai ter recurso no Jordão, só vai crescer se for na igreja tal, só vai romper se for na empresa tal. Precisa estar numa multinacional, num lugar de visibilidade, num lugar de plateia. Só que Deus está dizendo: quem eu cuido tem um ribeiro preparado, tem um ambiente reservado. Quem eu libero uma palavra tem um ambiente exclusivo. Então olha para cá. Deus mandou Elias ir para o rio. Pensa comigo. Elias profetizando que não ia ter água, e todo mundo correndo para o Jordão. Aí o texto diz assim, ó: corre para o ribeiro que está diante do Jô. Então da onde Elias estava, dava para ver o Jordão. Pensa Elias todos os dias vendo o grande Jordão passando, e todo mundo lá. Só que ele no pequeno ribeiro, sozinho. Porque quem está debaixo da direção de Deus tem um ambiente exclusivo para desfrutar. Não, vou repetir. Quem
Quem está debaixo do ambiente de Deus tem um ambiente exclusivo para estar. Eu preciso liberar algo sobre a vida de alguém nessa noite, irmãos, porque o céu está queimando o meu coração para dizer: todo mundo vai correr para o Jordão, mas não fica desesperado, não fica ansioso, continua no ribeiro, porque na mesma medida que vai ter água no ambiente grande, também vai ter mantimento no ambiente pequeno. Eu vou trazer provisão de lugares inesperados para você. Aí o texto bíblico diz: corre por rir, lugar grande ou pequeno? Então não é sobre o tamanho, é sobre a obediência. O ribeiro é pequeno, sim ou não? Mas é exclusivo. O nosso problema é querer o grande Jordão, quando Deus já preparou um pequeno ribeiro. Não se assuste com as pessoas que Deus vai te usar para te abençoar nesses dias. Não se assuste com as simples pessoas que Deus vai levantar para te auxiliar nesses dias. Deus tem reservado um ribeiro pequeno para você. Um ribeiro pequeno. Ele profetiza que não vai cair chuva, sim ou não? Nem orvalho do céu. Aí Deus diz assim, ó: corre para o ribeiro que está diante do Jordão, porque eu tenho mandado aos corvos. Você conhece o texto bíblico. Que ali te sustentem. Palavra em ação. Deus não ia mandar os corvos, Deus já tinha mandado. Porque quem está debaixo da direção de Deus tem um lugar exclusivo e tem mantimento preparado. Só que olha para cá, e a gente já vai entender. Quando o texto bíblico diz porque eu tenho ordenado aos, é no mínimo ilógico, irmãos. Porque se você ler o livro de Levítico, você vai perceber que os corvos estão dentro da classe dos animais impuros, sim ou não? Em Gênesis capítulo número 8, versículo 7, quando Noé está, as águas do dilúvio estão diminuindo, ele libera um corvo e o corvo vai e não volta. Porque corvo está acostumado a se alimentar ou se ambientar em lugares podres. Então olha para cá. Normalmente, quando um cachorro morre na rua, o que tem sobrevoando? O que tem sobrevoando? Urubu, corvo. Porque esses animais ficam em ambiente onde tem morte. Então olha para cá. Deus poderia mandar uma pomba levar mantimento para Elias. Porque naturalmente, segundo a história, até nas guerras antigas, as pombas são animais mensageiros que levavam mensagens. Então o mais lógico seria Deus mandar uma pomba, sim ou não? Mandar carne. Só que Deus manda um corvo. Então se aonde nós estamos e tem pessoas mortas ou tem morte, tem corvo sobrevoando, imagine Elias num pequeno ribeiro. E alguém pensando, aonde Elias está, não tem algo suficiente. Só que todo dia jorrava. Agora pensa, todos os dias as pessoas dizendo, está indo um corvo para onde Elias está. É sinal que Elias está? Elias estava num pequeno ribeiro, bebendo da pequena água. Porque quem olha na ótica natural acha que o pequeno ribeiro não tem recurso suficiente. E para confundir os inimigos, Deus envia os corvos. E alguém olhava o corvo passando e dizendo, a essa altura do campeonato, Elias já morreu de fome, Elias já morreu de sede, e os corvos estão indo lá para comer a carne dele. Mas enquanto as pessoas pensavam que no ambiente tinha morte, todos os dias tinha novidade de vida e tinha carne fresca. Levanta suas duas mãos para o céu aí, irmão, que eu vou liberar uma palavra profética com os dois olhos abertos e sem medo de errar. Na sua casa alguém vai olhar e vai pensar que tem morte, vai pensar que tem falência, mas fica preparado, porque todo dia haverá provisão de Deus. Será que tem alguém que pega essa palavra aqui, irmão? Levanta suas duas mãos para o céu aí. Os telespectadores que vieram assistir, fica à vontade. Mas os adoradores, eu convoco a pelo menos por 30 segundos encher essa casa de adoração, porque Deus está dizendo, haverá recurso preparado para você. Imagina alguém olhando e dizendo, tem corvo no ambiente, tem morte. E Elias já levantando cedo, bebendo do ribeiro, esperando só o corvo vir para trazer o mantimento. Deus usa até os ímpios para abençoar você. Deus muda até a ordem natural para abençoar você. Olha o versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro,
e eu tenho ordenado aos corvos que ele te sustenta. E foi, pois, Elias e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite. Só o moreno pegou, porque a provisão de Deus não é limitada. Tem de manhã e tem. Não vai precisar fazer conta para comer, pode comer à vontade, porque de manhã vai ter bênção e à noite também vai ter bênção para você. Ah, mas tudo bem, irmão. Olha o texto dizendo assim, ó: e bebia do ribeiro. 7. E sucedeu que passados os dias do ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre. Agora vai entender, vai fazer sentido agora. Lembra que o ribeiro é um ambiente pi e o Jordão é um ambiente. A água do Jordão secou, sim ou não? E a água do ribeiro também. Porque a palavra que eu libero, eu sou refém da palavra que eu libero. Se não teria chuva em Israel, teria chuva tanto para o povo, para Acabe e Jezabel, mas também não teria chuva para. Só que Deus havia preparado uma bênção exclusiva, pequena. Só que o texto bíblico diz que o ribeiro secou. Porque por mais importante que o ribeiro pequeno seja, um dia ele se seca. E sabe por que o ribeiro seca? Porque nós se acostumamos com as pequenas provisões. Se Deus não secar o pequeno ribeiro, a gente nunca sai dele. E é por isso que Deus permite com que algumas portas se fechem. E a gente se pergunta: mas eu era tão bom nesse emprego, eu era tão excelente, chegava antes, saía depois e fui mandado embora como? E alguém olha e se pergunta: mas eu era tão profissional nisso, era tão bom naquilo, mas como de repente me mandaram embora? Nesses momentos, é Deus secando o ribeiro. Porque o que Deus tem para você não é um ribeiro pequeno. E todas as vezes que a água de um ribeiro pequeno se seca, é porque Deus está preparando uma bênção maior e extraordinária. Ah, meu Deus do céu. Só a irmã ali pegou com tanta fé que eu vou liberar de novo. Todas as vezes que o ribeiro pequeno se seca, é porque Deus está preparando uma grande provisão. Então, meus irmãos, não fica triste se ainda esses dias você receber alguns nãos. Não fica triste se ainda esses dias algumas portas se fechem. É porque Deus está te transicionando de ambiente, está te colocando em um lugar maior. Será que tem alguém que acredita nessa palavra aqui, irmão? Segura na mão de alguém que está do seu lado aí, com a mesma fé que eu estou pregando, e fala para essa pessoa: se o pequeno ribeiro secar, é porque Deus já está preparando uma nova provisão. Se o pequeno ribeiro secar, é porque Deus já está preparando uma nova provisão. O Anderson, eu não acredito no que você está pregando. Como é que pode o ribeiro secar e eu ter que me alegrar com isso? Como é que pode eu ser mandado embora e eu ter que me alegrar com isso? Como é que pode a porta fechar e eu ter que se alegrar com isso? Versículo número 8. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Ah não, glória a Deus, tímido. O ribeiro secou, sim ou não? Quem mandou ele para o ribeiro? Quem mandou ele para o ribeiro? Quem mandou os corvos? Quem permitiu o ribeiro secar? Só que quando o ribeiro secou, Deus já tinha preparado um novo ambiente. Se o ribeiro secar, é porque Deus está preparando um Sarepta para você. Não, ó, o ribeiro não tinha localidade, não tinha um nome certo, era só um ribeiro. Elias tinha provisão, sim ou não? Grande ou pequena? Só que agora Deus está tirando ele de um ambiente incerto e levando ele para um ambiente certo, Sarepta. Porque a próxima estação que Deus me leva tem nome, tem localidade e tem bênção preparada. Não, meus irmãos, essa daqui é para dar um glória a Deus gostoso. No ribeiro de Querite, ele comia o quê? Carne, sim ou não? Uma vez por dia? Quantas vezes? Manhã e tinha água, sim ou não? Imagina, não fala, pastor Isaías, a quantidade de dias que ele ficou no ribeiro. Eu não achei nenhum comentário. Só falou que ele tinha recurso no ribeiro, mantimento no ribeiro, tinha pão e tinha carne e tinha água para beber.
Só que quando Deus fala, Elias, levanta-te, levanta-te. Irmão, essa não é uma informação irrelevante não. Se alguém manda alguém se levantar é porque essa pessoa está no mínimo sentada ao aldeia. Então pensa comigo, Elias, acostumado com o ribeiro, com a fonte pequena, com os corvos vindo todos os dias trazendo pão de manhã e à noite, e acostumado, relaxado, jogando videogame. E Deus de repente chega para ele e fala assim, Elias, levanta. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Elias, sai da sua zona de conforto, porque por mais que o ribeiro seja bom, eu tenho Sarepta preparada para você. Irmãos, levanta suas duas mãos para o céu, que eu preciso liberar uma palavra com autoridade, com os dois olhos abertos e sem medo de errar, porque Deus irá tirar algumas pessoas da zona de conforto. Deus vai subir o seu nível, vai mudar o seu cargo, vai mudar a sua profissão, e Deus está dizendo, eu vou fazer de novo. Só que olha para cá, no ribeiro tinha o que? Água para tomar, sim ou não? Pão para comer, sim ou não? E carne para comer, sim ou não? Irmão, isso é bom, não é? Mas imagina, meses ou anos comendo a mesma coisa. Pastor Isaías disse que vocês entraram num propósito sem carne, só ovo. Se eu perguntar para vocês, vamos comer um omelete, alguém vai me bater. Porque por mais que seja gostoso uma hora, enjoa. Quando Deus manda Elias sair do ribeiro de Querite e ir para Sarepta, Deus havia ordenado a uma viúva para que sustente. E você lembra o que a viúva vai fazer para ele comer? O quê? O quê? Então Deus está mudando o cardápio. Não. Elias estava acostumado a ficar no ribeiro, comer pão e comer carne, hambúrguer todo dia. Só que Deus fala, Elias, sai da zona de conforto, porque a partir de agora eu vou mudar o cardápio da sua refeição. É a viúva que eu estou preparando, não vai fazer pão e não vai ter carne, ela vai preparar um bolo para você. Oh meu Deus do céu, se você cresce na palavra que eu estou liberando aqui, irmão, você já estaria com as suas duas mãos estendidas, porque eu vou profetizar. Se prepara para transicionar de ambiente, transicionar de salário, mudar de carro, mudar de casa, porque Deus está preparando um novo tempo para você. Vai para Sarepta. Você está acostumado a comer pão e carne todo dia, mas eu vou ter novidade. Vou ter bolo. Como eu me apego nessa palavra, irmão? Porque quando Elias surgiu para profetizar, ele liberou uma palavra de advertência, sim ou não? Sim ou não? Só que a próxima estação que Deus me coloca, não só muda o meu cardápio, mas muda o meu nível espiritual. Porque só pode estar apto para viver o novo quem passou pela forja de Deus. Elias precisou se levantar, repita comigo, se levantar. Quando Elias se levantou, Deus mudou o cardápio e mudou o nível espiritual dele. Pergunta por quê? Porque Elias era um profeta, pastor Isaías, que só liberava a palavra de advertência. Mas foi no ambiente de Sarepta que através do ministério dele, não só palavras foram profetizadas, mas através da vida dele, curas e milagres passaram a acontecer. Lembra quando o filho da mulher morre, sim ou não? O que Elias é usado para fazer? O que Elias é usado para fazer? Então Elias só estava acostumado em ser um pregador. Elias só estava acostumado a ser um orador. Mas quem se permite para o nível de Sarepta, Deus muda o cardápio e transmite novos dons e talentos para que no reino seja manifestado. Oh meu Deus, levanta suas duas mãos para o céu aí, irmão. É a última noite da conferência e nós vamos entregar tudo, porque Deus está dizendo, eu vou mudar o seu ambiente, vou mudar o seu cardápio, vou transicionar a sua estação, mas se prepara que através do seu ministério, aonde você colocar as mãos vai ter cura, aonde você colocar as mãos vai ter prosperidade, aonde você colocar os seus pés vai ter mudança. Eu vou usar você de uma maneira surreal. Para eu encerrar, ele agora já não é um profeta que profetiza. Aonde ele chega tem cura.
Será que você não entendeu ainda que todos esses processos que você para é porque Deus quer te transicionar de ambiente e também de nível espiritual? Nós não podemos se contentar em vir ano e chegar ano e a gente ser só um ministério de louvor. Nós não podemos se contentar em vir ano e ser só uma igreja com estrutura, com beleza. E Deus me confrontou ainda por esses meses, irmãos, e disse: Anderson, até quando você vai se preparar e vai querer só ser um bom pregador? Eu tenho mais para você. Eu tenho mais profundidade para você. Mas só dá para viver esse nível de profundidade quando você se permite entrar no ambiente de Sarepta. Deus quer fazer de novo, mas só pode fazer de novo para quem está disponível para viver o novo, irmão. Agora olha o capítulo 18, versículo número 1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano dizendo: vai e mostra-te a Acabe. Olha para cá. No 1 Reis 17, Deus mandou ele ir, sim ou não? Não. Ele que apareceu. Mas você percebeu a quantidade de vezes depois que ele teve uma atitude que Deus falou com ele? Foi Deus que mandou ele para o Ribeiro, sim ou não? Foi Deus que mandou ele para o Querite. Foi Deus que mandou ele para Sarepta, sim ou não? Agora olha o versículo 18. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias dizendo no 3º ano: vai-te daqui e mostra-te a Acabe. Então olha para cá. No capítulo 17, versículo número 2, Deus mandou ele se esconder. Mas no capítulo número 18, versículo número 1, Deus mandou ele aparecer. Nosso ministério tem momentos e estações. Tem hora que é para ficar calado, irmão, mas tem hora que é para aparecer. E triste coisa é quando a gente quer mudar a ordem das coisas. Deus manda aparecer, a gente quer se esconder. Deus manda se esconder, a gente quer aparecer. E a gente entra em confronto e parafuso. Quer uma palavra de um jovem? Faça o que Deus manda. Faz o que Deus está mandando. Olha o versículo 18, versículo 1. E mostra-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Chamou quem? Chamou quem? E Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e os escondeu numa cova, e sustentou com pão e com água. Ah não, irmão. Pastor Isaías, quando eu li isso aqui em casa eu fiquei doido, pastor Isaías. Porque era crise, sim ou não? Quantos anos em crise? 3 anos e 6? Então pensa, uma crise. O texto bíblico diz no versículo 3 que era uma fome extrema em Samaria. Não era fome, era uma fome grandiosa. Só que de repente no cenário vai aparecer um homem chamado Obadias. Repita comigo, Obadias. Aí o texto diz assim, ó, que Obadias é mordomo de Acabe, cuida das coisas do rei Acabe. Só que o texto diz, entre parênteses, e Obadias temia muito ao... Então Obadias serve a Acabe, mas teme a Deus. Porque o fato de eu trabalhar numa empresa que não confessa a mesma fé que eu confesso, não significa que eu tenho que me comparar a essa empresa. O fato de eu viver numa casa que não confessa a mesma fé que eu confesso, não significa que eu tenho que me desviar nessa casa. Obadias trabalha para Acabe, mas teme a Deus. E como se não bastasse temer a Deus, o texto bíblico diz que Obadias pegou 100 profetas, repita comigo, 100 profetas, e dividiu de 50 em 50, e sustentou com pão. Mas olha para cá, o que estava faltando em Israel? O quê? O quê? Da onde é que Obadias tira recurso para sustentar 100 profetas durante 3 anos e 6 meses? Com pão e água, sendo que o que menos tinha em Israel era água. Obadias é mordomo de Acabe, mas teme ao Senhor. E todo aquele que é temente a Deus, Deus multiplica os recursos para que profetas sejam mantidos e esguardados
para um novo tempo de Deus. Posso liberar uma palavra sobre a vida de alguém? Talvez você não vai ser um Elias que vai se levantar para profetizar, mas você tem capacidade o suficiente para ser um Obadias, para manter a obra, manter os profetas, manter essa igreja. E eu estou liberando uma palavra sobre a vida de alguém que, da mesma forma que tem guardado e tem prosperidade para o Elias que profetiza, também tem prosperidade para o Obadias que é temente a Deus. E Deus está dizendo: eu vou multiplicar os recursos dos Obadias dessa igreja, eu vou multiplicar os mantimentos das servas de Deus dessa igreja, eu vou te dar recurso para alguém ser mantido através de você, irmão. Para eu concluir, Deus fala: Elias, eu vou mandar chuva. A presença de Acabe, todo mundo fugia de Acabe, só que Deus mandou ele se mostrar para Acabe, porque não podemos ter medo de fazer aquilo que Deus manda. Elias vai apresentar a Acabe, só que esse Elias é doido. Se você conhecer a história bíblica, você vai perceber que ele vai para o Monte Carmelo, sim ou não? E ele vai fazer um desafio, irmãos, porque só não adianta seguir a direção de Deus, tem que seguir a direção de Deus com ousadia. Ele vai fazer um desafio. Ele vai pegar os 450 profetas de Baal e vai fazer um desafio. Vai assim, ó, é o seguinte, vamos lá no monte, vamos lá no Carmelo. E é o seguinte, o desafio é simples: o Deus que mandar fogo é Deus em Israel. Você conhece o texto bíblico? Os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, ficam de manhã à noite clamando Deus Baal e nada há com. E Elias começa até a zombar. Será que o Deus de vocês está dormindo? Será que o Deus de vocês não se esqueceu de vocês? E sabe o que é interessante? Que são 450 profetas, sim ou não? E Obadias é quantos? E Elias é quantos? Porque você pode estar diante de uma multidão, não é sobre a multidão, é sobre o Deus que você serve. É por isso que não importa a quantidade de pessoas que se levantam contra você, é quem está do seu lado e em quem você tem intimidade para clamar. Eles ficam de manhã à noite, irmãos, até meio-dia clamando para que mande fogo e nada há com. Só que olha o versículo 30 do versículo 18, versículo 30 do capítulo 18. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava. Então olha para cá, irmãos. Elias vai desafiar os profetas para que mande fogo, sim ou não? O Deus que mandasse fogo, sim ou não? Olha para cá. Esse Elias tinha intimidade com Deus, não tinha? Sim ou não, irmãos? Ele tinha tanta intimidade que ele falou que não ia chover e não Só que agora, no momento que ele vai reparar o altar, o texto bíblico diz que Elias chamou para perto todo o. Elias, pastor Isaías, poderia muito bem profetizar sozinho novamente, sim ou não? Só que você percebeu que para profetizar para a chuva não cair, ele foi sozinho? Mas para profetizar para que o fogo caia, ele teve que se juntar com o povo. Porque só pode ter fogo no ambiente quando todo mundo está junto e conectado na mesma afiação. E é por isso que em Atos capítulo número 2, o texto bíblico diz que estavam todos reunidos no mesmo, e de repente veio do céu como um vento e veemente impetuoso e invadiu toda a casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de. Porque aonde tem unidade, tem avivamento e tem transformação. Você pode segurar na mão de alguém que está do seu lado, segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado, levantar a mão dessa pessoa lá no terceiro andar. Porque enquanto nós estivermos juntos e reunidos, clamando ao mesmo Deus, com a mesma comunhão, sem nenhuma divisão, sem nenhuma inveja, sem nenhuma rachadura, não tem jeito, irmão. Tem fogo do céu, tem vida sendo transformada, tem pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, tem vidas sendo entregues no altar. E deixa eu ver se tem alguém junto aqui nessa noite. Deixa eu ver se tem uma igreja reunida aqui nessa noite. Deixa eu ver se tem uma igreja na mesma afiação. Porque Deus está dizendo: se nós estivermos juntos, haverá fogo da parte de Deus. Elias disse: junte-se todo. Então não pode ter fogo se não tiver unidade. Até quando você vai permitir que a sua casa esteja achada?
Até quando você vai dormir na sala depois de uma briga e seu marido vai dormir no quarto? Só tem fogo se tiver. Aí Elias, primeiro, moreno, juntou o povo. E depois ele reparou vocês foram embora já. Elias primeiro juntou o povo e depois reparou Você percebe que é uma ordem? Primeiro junta, depois repara. Vou repetir. Primeiro junta, depois repara. É por isso que existem relacionamentos entre nós que nunca foram reparados, porque nós primeiros não se unir. Ali traz a ideia de trazer perdão, unidade, comunhão. Elias poderia reparar o altar sozinho, mas altar fala de ambiente de sacrifício, misbeia, lugar de abate. Para se abater, quem se abater e unir, ele diz: junta-se todo mundo. Depois todo mundo está junto, vamos reparar o altar. Porque quanto mais mão no ambiente de reparação tiver, mais rápido e mais eficiente é o ambiente do milagre. Eu estou liberando algo sobre a vida de alguém, porque até hoje você pensou que sozinho ia conseguir. Talvez até hoje você pensou que a sua capacidade pessoal ia conseguir. Talvez até hoje você pensou que com o seu certificado, com a sua qualificação ia dar certo. Só que Deus está dizendo: se junta com alguém e repara o altar com alguém. Porque se você se juntar e reparar com alguém, eu vou mandar aquilo que você tem clamado. Eu vou enviar. Só que olha o versículo 31, irmãos. E tomou as 12 pedras, significa as 12 tribos, mas isso aí é para outro dia, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar. Repita comigo: edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um ambiente ao redor do altar, segundo a largura das 2 medidas da semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Repita comigo: sacrifício. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e o fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. Ao todo foram 12 cântaros de água que foram derramados. Quantas pedras ele reuniu? Não, vocês foram embora, não acredito. Quantas pedras ele reuniu? Quantos cântaros de água ele jogou? Isso aqui para dar um glória a Deus gostoso. O que mais estava faltando naquela época era? Quantos anos não servia? Se você ler o livro de Levítico, você vai perceber que quando Deus dá a ordem para o sacrifício e para o altar, tem lenha, tem bezerro, mas em nenhum momento tem água sobre o altar. O que é que estava faltando era? E o que é que Elias estava derramando sobre o altar? Não, só 2 pegou. Não tinha água para beber, mas tinha água para sacrificar. Vou repetir de uma forma melhor para ver se alguém vai entender. Elias reúne o povo. Irmãos, é uma lei lógica da física. Água e fogo não se juntam, sim ou não? Água e fogo se unem. Quando você está numa fogueira, num ambiente de crise, incêndio, qual é a recomendação? Jogar? Então a água apaga? Depende. Porque no altar de Elias foi a água que transformou. Não. Glória a Deus, muito tímido. Muito tímido para quem entendeu. Irmãos, é ilógico demais. Esse ele é doido. Porque ele repara o altar, ele faz uma circunferência entre o altar e ele diz assim: joguem água. Ó o detalhe do texto: joguem água. Se ele está falando joguem água, ele está terceirizando a responsabilidade, sim ou não? Você percebeu porque ele juntou o povo antes de fazer o sacrifício e reparar o altar? Porque ele poderia restaurar o altar sozinho, mas não podia jogar 12 cântaros de água sozinho. A união que eu crio hoje vai me conectar com um propósito amanhã. Se você não se unir com ninguém hoje, no dia que você precisar que alguém jogue água, você não vai ter. É por isso que ele está dizendo: vamos manter a comunhão, vamos manter a coinonia. Vem todo mundo que a gente vai fazer uma transformação. Então olha para cá. Meu Deus do céu. Ela está rindo, ela está crendo na palavra. O que estava faltando, irmãos? Ixi, todo mundo foi embora já.
Cadê o Arthur? Quem é o Arthur? Tá dormindo não, né, Arthur? Tá pegando a palavra, né, Arthur? Olha pra cá. O que estava faltando? O que Elias manda jogar no altar? Moreno, se você não dá um glória a Deus gostoso, você vai ver, tá? Lei da física. Se você estudou isso na 5ª série, você vai entender que quando uma chuva é formada, é quando é gerado uma combustão química de evaporização, sim ou não? Quando algo está muito quente, gera um vapor que sobe para o ar, que formam nuvens que depois se transformam. Se tivesse fogo no altar e não tivesse água, o processo de combustão seria mais lento. O que é que Deus havia dito para Elias? Que ele ia mandar? Mas se para ter chuva tem que ter nuvem, e se para ter nuvem tem que ter água, e se para ter água, a água tem que se transformar em vapor e subir para o céu, Elias não está desperdiçando água. Elias está investindo a água que ele tem, para que amanhã uma grande chuva possa se tornar. Ah, meu Deus do céu. Levanta suas 2 mãos para o céu aí, irmão. Toca essa bateria aí com alguns minutos aí, porque o céu está dizendo que o povo derramou 12 cântaros de água no sacrifício, no altar, mas a nuvem que ia se formar depois daqueles cântaros ia ser extraordinária. Eu preciso liberar algo sobre a vida de alguém, que aquilo que você tem derramado hoje no altar não vai se comparar com aquilo que Deus vai enviar amanhã, irmão. Então olha para cá. Imagina os profetas de Baal olhando e dizendo: esse Elias é doido. Tá faltando água em Israel. Ele pega 12 cântaros e derrama no altar. A pouca água que ele tinha para beber vai acabar. Só que o povo não entendia que aquilo que para alguns é desperdício, para outros é investimento. O que o povo não entendia é que para aquilo que para alguns é desperdício, para outros é investimento. E é por isso que alguém olha para você e diz: como é que pode um final de semana com um feriado prolongado e vai se permitir estar na igreja 3 dias? Para quê? Para que derramar tanta lágrima? Para que derramar 12 cântaros? Para que derramar maquiagem, quebrar o protocolo? Para que comprar camiseta? Para que ensaiar tanto? O que para alguns é desperdício, para nós é investimento. E eu estou liberando uma palavra sobre a vida de alguém, que o seu investimento nessa conferência Celebrai será reconhecido, porque Deus mandará coisas extraordinárias. Levanta suas 2 mãos para o céu aí, irmão, o mais alto que você puder. E eu te convoco a pelo menos por 15 segundos encher essa casa de adoração, porque o céu está dizendo: aonde tem investimento, eu mando fogo, eu mando chuva, eu mando transformação. Pega o peso da palavra, sente o peso da palavra. Então, que para alguns é desperdício, para Elias é investir. E é por isso que cada cântaro de água Elias derrama com vontade. E sabe o que eu aprendi com esse texto, pastor Isaías? Que quem não está preparado para derramar tudo, nunca vai estar preparado para receber o tudo de Deus. Porque os pequenos cântaros que Elias derramou se transformou numa grande. Sabe por que ainda não choveu? Porque você não derramou tudo. Você tem 12 cântaros, mas você só derramou um. E você quer ver que vem chuva como? Você tem 12 cântaros, mas só derramou metade de um. E você quer que vem chuva como? Quando Elias derrama água sobre a lenha, processo ilógico químico, porque a madeira naturalmente deveria ficar úmida e não pegar. Depende. Porque se Elias fosse acender o isqueiro e jogar, não cairia fogo. Mas quem mandaria fogo sobre a lenha molhada?
Você não pegou isso daqui. Quando Elias derrama 12 cântaros de água, irmãos, a lenha no sacrifício fica úmida. Você já tentou colocar fogo em uma coisa molhada? É quase impossível, sim ou não? É igual carvão ruim. Você acende e não pega. E é por isso que é investimento. Porque o meu Deus não é um Deus limitado ao processo químico terreno. Elias derramou 12 cântaros de água porque ele sabia que quem ia mandar fogo não era o isqueiro e não era o fósforo. Quem ia mandar fogo era Deus e o próprio céu. Meu Deus. Levanta suas duas mãos aí, irmão. Eu estou sentindo graça para liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Porque alguém está olhando para você e está dizendo: não vai dar certo. Como é que você vai pregar se nem falar direito sabe? Como é que vai viajar para lá e para cá com propósito se nem técnica vocal você tem? Mas quem está dependente de Deus, a madeira pode estar úmida, mas quando o céu se abre, tem fogo derramando e o holocausto é consumido. E Deus está dizendo: se prepara para viver a transformação. Vou encerrar, pastor Isaías. 9h26. Amanhã é feriado, né? Então vou pregar até meia-noite. Então. Olha pra cá. Ele manda água, sim ou não? Ele manda água, sim ou não? Agora olha o versículo do minuto 36. Sucedeu, pois, que oferecendo essa oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta-se hoje a Deus de Israel. Eu sou teu servo, e conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. E respondeu-me o Senhor, respondendo-me: para que este povo conheça tu, Senhor, és Deus que fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda moveu a água que estava na circunferência. E vendo o povo, caiu sobre os seus ossos e disse: só o Senhor é Deus em Israel. Então, olha. Sobre a lenha, mas a lenha está úmida, mas foi consumida. Caiu fogo sobre as pedras, caiu fogo sobre o pó, lambeu a água que estava na circunferência. E vendo o povo, caiu sobre os seus ossos e disse: só o Senhor é Deus sobre Israel. Irmão, olha para cá que eu já vou concluir, irmão. Lembra que no capítulo 16, versículo 20, o povo estava numa crise, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Se você não pegou nada que eu preguei, pegar isso aqui para mim já é o suficiente. O povo estava numa crise social, política e espiritual, adorando que Deus. Mas quando Elias se junta com o povo, repara o altar, joga água e o fogo de Deus desce, o versículo 39 diz assim, ó: e vendo o povo, caiu sobre os seus ossos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Que o fogo que Deus manda sobre o sacrifício não é para que o nome de Elias seja engrandecido. O fogo que Deus manda sobre o sacrifício é que o povo que estava desviado, perdido, reconheça que só existe um Deus em Israel. E eu estou liberando uma palavra, irmãos, com tanta autoridade que eu sinto no meu coração nessa noite, porque o céu está dizendo no meu ouvido assim: o Anderson, diga para a cidade de Máfia em Itabuna que ainda por esses dias eu vou derramar um grande avivamento. E esse grande avivamento não será para que o nome da igreja seja glorificado, o nome do pastor
Damascus seja exaltado, mas que para toda a cidade de Itabuna possa reconhecer que ainda existe um Deus em Israel. Levanta as mãos para o céu aí, levanta as mãos para o céu. Sem a graça do Espírito Santo, seja cheio da palavra, seja cheio da palavra. Era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu quero ouvir o barulho da sua adoração, vai. Eu quero ouvir o barulho da sua adoração, vai. Eu quero ouvir o barulho da sua adoração, vai. Eu quero ouvir o barulho da sua adoração, vai. Mostra pro diabo que essa prova não te paralisa, vai. Mostra pro diabo que essa porta fechada não te paralisa, vai. Mostra pro diabo que essa enfermidade não te paralisa, vai. Mostra pro diabo que essa depressão não te paralisa, vai. Mostra pro diabo que a síndrome do pânico não te paralisa, vai. Faz barulho de adoração, queima tudo no altar de Deus. Oh, meu Deus do céu. De pé mesmo como estamos, mas já vou concluir. Repita comigo: Deus mandou fogo, o povo reconheceu. Olha para alguém que está do seu lado e diz: todo avivamento é para que uma nação se curve diante do nosso Deus. Vocês estão preparados para ser portadores desse avivamento, irmão? Só que olha o versículo 42, irmãos, 41, perdão. Oh, meu Deus do céu. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou em terra, colocou o rosto em seus joelhos e orou. Não, eu vou explicar para você dar glória a Deus. Elias já sabe que vai chover antes de ter chuva. E Elias olha para Acabe e diz assim, ó: sobe, come e... Irmãos, comer e beber é coisa da terra ou do céu? Da terra ou do céu? Então olha para cá, Acabe vai fazer coisa da terra. Só que Elias subiu no cume do Carmelo, colocou o rosto entre os joelhos e começou a orar. Porque quem quer viver um avivamento tem que se desprender da terra e colocar a cabeça no céu, irmão. Porque o fato de eu saber que Deus vai mandar não tira de mim a responsabilidade de pedir. E só pede quem está sedento, só pede quem está quebrantado. Acabe está comendo e bebendo, só que Elias está no Monte Carmelo orando e dizendo: manda fogo do céu, irmão. 43, eu vou encerrar. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a terra, para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Quantas vezes? Persistência. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis que aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Então disse Acabe, Elias a ele: sobe e fala para Acabe aparelhar os seus carros, para que a chuva não apanhe. Então olha para cá, irmãos. Vem aqui, cantor, por favor. Eu vou te usar na mensagem. Elias falou para quem subir? O moço, sim ou não? Mas ele sabia que Deus ia mandar chuva. Quem sabia era? Só que Elias manda quem vê. Porque Deus vai te dar a oportunidade de fazer com que aquilo que Ele te entregou, outras pessoas visualizem.
aquilo que ele já disse que vai acontecer para você. O moço sobe 7 vezes, quantas vezes? Persistência. Porque só pode ver céu aberto quem persiste no ambiente do céu aberto. O moço sobe quantas vezes? Quantas vezes? Aí a Bíblia diz que da última vez o moço olha e diz: eu vejo uma pequena, do tamanho do quê? Ô irmão, como é que Deus vai mandar uma chuva grandiosa se a nuvem é pequena do tamanho da mão de um homem? É ilógico, sim ou não? Não. Porque a mão que aquele moço estava vendo não era a mão de um homem terreno, era a mão do próprio Deus. Aí Jó vai dizer que ele dá para os céus e os mares o seu. Se ele dá para os céus e os mares o seu limite, você acha que ele não consegue pegar um mar inteiro e colocar nas mãos? Só que olha para cá para você dar um glória a Deus gostoso. Quando a gente escuta essa expressão, que viu uma grande nuvem do tamanho da mão de um homem, a gente imagina o quê? Uma mão aberta, sim ou não? Só que você não vai crer nisso aqui não. A palavra hebraica que está ali para mão é cap no hebraico. Sabe o que cap significa? Uma mão com uma cavidade semelhante a uma concha. Então a mão que o homem estava vendo não era assim, era assim. Aleluia! Mão aberta não amanesa nada. Só que mão de concha tem poder de armazenar o que está diante da sua cavidade. Irmão, você pode fazer assim com a sua mão? Faz assim com a sua mão. Oh meu Deus do céu. Deus está dizendo: estou eu colocando coisas, salabaia, tuquelabassúria, espirituais e proféticas nas tuas mãos agora. E se prepara, porque aquilo que nas tuas mãos é pequeno vai virar uma grande tempestade quando eu liberar do céu poder para que você seja transformado. Encerra agora. Pastor Isaías, encerra agora. Versículo de número 44. Coloca aqui o 44. Lê para mim aí, cantor, 44, que eu já vou encerrar. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Leu 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Eles não deram glória a Deus não, mas tudo bem. Coloca o 46 para ele ler. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Ó, para eu encerrar agora, irmão. Quando Elias viu uma pequena nuvem, moreno, ele fala para o moço falar para Acabe: ó, fala para Acabe pegar o carro dele, os cavalos, e sair correndo, porque vai vir uma grande. E para que a chuva não o apanhe, fala para ele sair rápido, com carro e com cavalos. Aí o versículo 46 diz assim, ó: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Então olha para cá. Acabe saiu com o quê? Com carros e cavalos. Só que Elias correndo. Acabe saiu com carros e cavalos. Só que a mão de Deus estava com Elias e cingiu os lombos. E Elias correndo chegou primeiro até a entrada da cidade do que Acabe, que estava com carro e com cavalo. Deixa eu liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Não se preocupe
Se alguém está passando na sua frente de Ferrari, de Lamborghini, de Porsche, não se preocupe se alguém chegou depois e foi efetivado primeiro. Não se preocupe se alguém chegou depois e foi honrado primeiro, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. E aqui na cidade MAF tem uma multidão de pessoas que não é dependente daquilo que vem da terra, porque é a própria mão de Deus que nos empurra, e nós chegaremos na rota do propósito. Portas do céu, eu vejo uma pequena nuvem. Você pode abraçar alguém que está do seu lado aí, irmão. Abraçar alguém. Abraça alguém que está do seu lado aí. Esse é o sinal. Profetiza sobre a vida dessa pessoa. Profetiza sobre a cara dessa pessoa. Eu vejo uma grande nuvem sendo formada aqui na cidade de Itabuna. Os céus estão abertos nesse ambiente. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu, e se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então cante, então grite por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. Mas se pedirmos, Jesus virá,